no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 27 ao 31. Livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 40, do versículo 29 ao versículo 31. Vamos ler e meditar naquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração desde cedo. O texto sagrado diz assim: Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória a Jesus. Esse texto por si só, ele diz muito daquilo que o Senhor quer falar conosco esta noite. E eu queria falar sobre o exílio da esperança. O profeta Isaías é um profeta que existiu e exerceu um ministério profético muito tempo antes de acontecer o cativeiro babilônico, aproximadamente 100 anos antes. E há quem considere o livro de Isaías uma espécie de miniatura da Bíblia. Assim como a Bíblia tem 66 livros, o livro de Isaías tem 66 capítulos. Os 39 primeiros capítulos do livro de Isaías são textos em que o profeta dirige uma mensagem aos seus contemporâneos, trata do juízo de Deus às nações, o juízo de Deus ao povo de Judá. É um tempo governado por um homem ímpio na Síria chamado Senaqueribe, que causa grande preocupação e grande perturbação ao povo de Judá. Mas do capítulo 40 até o 66, que seria uma espécie de Novo Testamento, é a profecia de Isaías agora para o futuro, para as gerações futuras de Judá. É um texto que trata da consolação de Deus, as promessas de Deus para com o seu povo, que a despeito do seu pecado, da sua iniquidade, do seu afastamento, e consequentemente a punição, o juízo, o exílio, Deus os traria de volta. Por isso que essa segunda parte é chamada de o texto da consolação. Porque todos esses 27 capítulos é em grande medida a retratação dessa ação de Deus, já antecipadamente renovando o ânimo do seu povo e prometendo o livramento a despeito do sofrimento que ele haveria de passar. É interessante que esses últimos 27 capítulos, que é o que equivaleria ao Novo Testamento, assim como o Novo Testamento começa com uma menção ao profeta João Batista, no capítulo 40, especialmente o versículo 3, e termina com o novo céu e uma nova terra, do mesmo jeito que é o Novo Testamento, no último capítulo de Apocalipse. E o texto que nós lemos, igreja, é um texto que introduz uma série de discursos e profecias que Deus usa Isaías para antecipadamente, já predizendo um tempo de escassez espiritual, um tempo de grande sofrimento, animar o povo, alentar o povo quanto à promessa de Deus que continuava de pé e nada mudaria isso. Nós estamos diante de um texto que fala para um povo em cativeiro, para um povo que viria grandes tormentos e grande perturbação por parte do Império Babilônico, como toda a igreja conhece a história. E é interessante que quando Deus falava hoje comigo sobre o exílio da esperança, Deus traz claramente ao meu coração este sentimento que está no coração dos filhos de Israel no período do cativeiro. Porque pior do que estar no cativeiro, de ser privado da liberdade, de ter a sua dignidade dissipada, destruída, de ser tomada da sua terra, do meio da sua família, de ser lançado num lugar distante, de homens e mulheres ímpios, pagãos, de viver à margem daquilo de bom que viveram
tantos anos em Jerusalém, na cidade do rei, na cidade de paz, o acesso ao templo, o acesso ao sacrifício, à adoração. Agora está essa grande multidão de exilados, os mais pobres lá no Vale do Grão, junto ao rio de Quebar, assim como Ezequiel também estava, vivendo intensos sofrimentos. Esse povo privado da liberdade, privado da dignidade, alguns privados da humanidade, porque o estado de escravidão desumaniza. O estado de escravidão tira da pessoa a sensação de ser digno, de ser humano. Mas pior do que o exílio da vida, o exílio que tira a liberdade. O texto de Isaías antevê o exílio da esperança. O texto de Isaías prevê o cativeiro da esperança. A tomada da esperança do coração desses homens. A tomada da perspectiva de que as coisas mudariam. Isaías profetiza para uma geração que está em desespero, que olha para o futuro e já não acredita mais que as coisas podem mudar, que as coisas podem melhorar. E esse é o momento mais caótico, mais triste que um ser humano pode chegar. É ele olhar à sua volta e já não acreditar mais em nada. É ele perceber que o seu sofrimento só se intensificará, que não há saída, que não há perspectiva de mudança. O Senhor falava tão claramente nesse texto ao meu coração hoje, porque talvez nós estejamos vivendo dias semelhantes como aqueles que Judá viveu nesse tempo no nosso país. É impossível não ver a letargia, a quietude, a inércia que não tem a ver com a civilidade do brasileiro, como os cientistas sociais tanto falam, mas por vezes tem a ver com a falta de esperança mesmo. É com a falta de perspectiva de dias melhores. O povo está cansado de ser enganado. Gente má, gente ímpia, só lá para os bens, os recursos. E você olha para todos os lados e não consegue enxergar alguém, não consegue enxergar um meio. Há no coração das pessoas um sentimento de que não há mais aonde recorrer. É essa a geração que Isaías profetiza para ela, transmitindo-lhes esta mensagem de esperança. E para esta geração que tem a sua esperança exilada, que tem a sua esperança levada cativo, Deus usa Isaías para dar duas importantes exortações para este povo. E a primeira exortação, conforme nós lemos no texto, no livro de Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 27, Deus traz à memória do povo aquilo que o povo é. Deus traz à memória do povo aquilo que eles são, a sua identidade, a sua história, a sua memória. Percebam que o texto lido, por duas vezes, o profeta se refere aos filhos de Judá. Primeiro o chamando de Jacó, depois o chamando de Israel, dizendo: por que vocês estão achando que Deus os esqueceu? Por que vocês estão pensando que os vossos caminhos estão encobertos aos olhos do Deus de vocês? Lembrem-se que vocês são Jacó. Lembrem-se que vocês são Israel. É importante essa palavra nesse momento, porque o que Deus está trazendo ao coração do povo é essa memória de uma história bonita, já vivida, de exemplos que não podem ser esquecidos, não podem ser tirados da mente. Uma grande estratégia, e comumente usada por Satanás no dia do sofrimento, é tentar apagar da nossa memória a nossa história, é tentar apagar a nossa memória os dias que vivemos com Deus, é tentar desintegrar-nos com a nossa própria identidade, com a nossa própria origem. O império ímpio assírio da época tinha isso como estratégia. Quando eles tomavam os povos, eles costumeiramente espalhavam pelas nações e traziam fragmentos de nações e povos e faziam povoar as cidades, com uma tentativa de desintegrar a identidade do povo, com uma tentativa de solapar, destruir a história, a memória, a herança cultural. Mas quando Deus exorta o seu povo para trazer de volta a esperança, Deus começa dizendo: lembrem-se do que vocês são. Lembrem-se que vocês não são um povinho escravizado sem nome, sem história, sem começo. Em vocês
corre no sangue de homens que já tiveram intimidade comigo, tiveram uma história comigo. Vocês fazem parte de uma nação que tem promessa, que tem uma aliança que eu mesmo fiz, e nada será capaz de destruir. Eu quero, em nome de Jesus, nesta hora, que o Espírito de Deus, que fala com pessoas aqui, e com pessoas que me ouvem bem distante, nessa retomada da esperança, Ele comece a integrar você a você mesmo. Ele comece a te trazer de volta para quem você é, para tudo que Satanás arrancou de você. Porque o sofrimento pode desumanizar. Tem pessoas aqui que, ao olhar para o espelho, não se reconhecem mais. Não vê nada mais daquele que existiu antes. Daquela pessoa feliz e alegre que viveu outrora. E quando Deus vem exortar o seu povo, Deus começa por dizer: lembrem-se que vocês são Jacó. Lembrem-se que vocês são Israel. Lembrem-se que vocês têm uma promessa. Lembrem-se que vocês têm um pacto que Satanás não pode quebrar. Lembrem-se que vocês têm uma história que a Babilônia não pode destruir. Levante a sua mão nesta hora em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus, neste ato poderoso de promover o retorno da esperança ao coração de pessoas nesta noite, comece por trazer à memória a promessa feita, a aliança firmada, a história já vivida, os livramentos já experimentados, as bênçãos já recebidas, as provisões já testemunhadas, os milagres que você já viu. Judá precisa saber que não se trata de um estado permanente de escravidão. É apenas um juízo temporário. E o que Deus quer é que o povo não se esqueça do que ele é. Que o povo não se esqueça de que está no Vale do Grão. É uma questão de tempo. Se trata apenas de um juízo temporário. A mão poderosa de Deus os trará de volta como ele prometeu. Aleluia. Esse esforço de não esquecer, ele está presente no Salmo 137, gente. Olha como é lindo esse texto, que trata dessa preocupação que o povo tinha, de não desintegrar no meio do sofrimento, de não se perder no meio da luta. Olha como é lindo esse texto, olha este relato, que trata da saudade da pátria, e como é retratada por um exilado dizendo: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativo, nos pediu uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terras estranhas? Aí olha o que diz o verso 5. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apague-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Esse texto trata claramente de como lembrar da história, de como saber a origem, de como manter viva a memória. Era elemento fundamental para o povo manter a esperança. Mas aqueles eram dias difíceis. Eles estavam se esquecendo. E ao se esquecerem, a esperança estava sendo levada cativa. É por isso que Deus os exorta dizendo: Jacó,
Israel, por que vocês acham que não são amados? Por que vocês acham que Deus não está olhando para você? Por que você pensa que o seu caminho está encoberto ao Senhor? Meus irmãos, esse é o veneno que Satanás tenta injetar no coração dos homens desde o Éden. O que é o pecado do Éden? Nada mais é do que aceitar a versão da serpente de que aquele casal não era amado o suficiente. É isso que a serpente diz quando ela sugere que Deus oculta deles um bem maior, que Deus oculta deles algo maravilhoso, que seria a possibilidade de ser como Ele, como o próprio Deus. E muitas vezes é essa mensagem que toma a tua mente e teu coração, te dizendo: você não é amado, esse lugar não é para ti, estas pessoas não olham para ti, elas não se importam contigo. Deus me mandou esta noite dizer que você é amado sim. O seu nome está escrito na palma da mão de Deus. Ele não se esquece da tua história, Ele não se esquece da tua origem, Ele sabe onde tudo começou, Ele conhece o teu passado, Ele sabe a tua família, a tua descendência. E Ele te traz à memória tudo isso para nesta noite trazer de volta a esperança que porventura possa ter sido tirada de você. Mas continuemos. Deus dá uma segunda exortação ao povo neste texto. Vejamos que no versículo 27 do capítulo 40, a primeira exortação, Deus apontando para aquilo que o povo é, destacando claramente que este povo é Jacó e é Israel. Mas olhem comigo, igreja, acompanhem comigo no versículo 28, olha a pergunta de exortação: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, e não há esquadrinhação do seu entendimento? Como é que Deus exorta o seu povo? Primeiro, lembrando quem o seu povo é. Segundo, lembrando quem Ele, Deus, é. E é lindo como Deus traz à memória do povo agora quem Ele é. O seu poder, a sua grandeza. E é interessante, vale a pena ler todo o capítulo 40, que Deus faz uma longa retratação no exercício de comparação com os ídolos, com os falsos deuses, apontando para a finitude, para a fraqueza, para a incapacidade dos falsos deuses. E aqui Deus traz a memória do exilado, daquele que está tendo a esperança tomada, aquilo que ele, o Deus de Judá, é. E quando Deus traz a memória do povo quem ele é, ele fala de pelo menos 4 atributos dele aqui para o povo. Primeiro, ele diz que ele, Deus, é eterno. Olha como diz o verso 28. Ele é o eterno Deus. E quando Deus se revela como Deus eterno para um povo sem esperança, Ele está dizendo para esse povo que Ele, Deus, é um Deus que nunca morre. Ele é um Deus que nunca deixará de agir. Ele é um Deus que nunca deixará de existir. Ele é um Deus que conhece o começo e o fim das coisas. Ele é um Deus que está lá quando tudo começa, mas lá no fim de tudo, será Ele também que terá o desfecho da história. Portanto, o povo precisa ter esperança, porque se trata daquele que não muda ao passar do tempo. Ao falar de eternidade, Deus está falando da sua atemporalidade. Deus está falando do seu ato poderoso de não ser condicionado ao tempo, do tempo não exercer nenhum tipo de desgaste, de não alterá-lo, de não o tornar mais lento, mais impreciso, mais incapaz. Ele atravessa aos longos dos anos e dos tempos como um Deus poderoso e soberano, porque Ele vive de eternidade a eternidade.
Mas ele também revela outro atributo importante no verso 28. Ele não é apenas o Deus eterno, mas ele é também o Deus que cria. Ele é o Deus criador. E ele está aqui dizendo para o filho de Judá que com ele os recursos nunca esgotam, nunca acabam, porque ele cria do nada. Ele faz existir. Ele não depende da situação econômica do país. Ele não depende do governo A, do governo B. Ele não depende do plano dos homens. Ele não depende da boa vontade do imperador. Ele não precisa de nada que lhe seja favorável, porque ele por si só é capaz de criar aonde não há nada. Levante a sua mão nesta noite e adore a Jesus. Aleluia. Pastor, mas não me resta esperança, porque eu olho para todos os lados e não tem nada. O teu Deus é o Criador. Ele cria as coisas. Ele faz surgir as coisas. Mas há um terceiro atributo que Deus revela aqui no versículo 28. Ele não é só o Deus eterno. Ele não é só o Deus criador. Mas ele é o Deus forte, que nunca cansa. Suas mãos nunca fraquejam. Os seus ombros nunca estão cansados. Seus pés nunca latejam. Ele atravessa ao longo dos anos e dos tempos, sem sofrer absolutamente nenhuma contingência da história, porque ele está para além disso. O teu Deus é forte. Ele não está cansado. Ele não está deitado. Ele não tira cochilo. Ele é o guarda de Israel. Ele não tosqueneja. Ele não dormita. Confia nele. Deixa ele devolver a tua esperança esta noite. Homens falham. A força humana fenece. O vigor vai embora. A beleza se dissipa, mas ele será sempre o Deus forte. Deus não é só o Deus eterno, o que cria, o que é forte, mas ele é também o Deus sábio, que não precisa de ninguém dizendo o que ele tem que fazer. Ele diz aqui, ele diz isso no versículo 28. Ele diz: não mais quadrinhação do seu entendimento. Não tem um doutor que compreenda ele. Não tem um cientista que possa dissecá-lo. Ninguém acessa a mente dele, o que ele pensa, os seus propósitos, os seus desígnios. Com ele habita absoluta sabedoria. Aquilo que a gente tem pálido, aquilo que a gente tem apenas uma fagulha, nele está a totalidade do saber, da ciência, do conhecimento. Portanto, descansa nele, porque ele sempre saberá qual é o melhor caminho. Ele sempre saberá qual é a melhor alternativa. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria que você, por favor, com a autoridade de Deus, dissesse ao seu irmão junto de você esta palavra de Deus que renova a esperança dos filhos de Judá. Diga para ele: Deus sabe o melhor caminho. Deus conhece a melhor saída. Aleluia. Se você acredita nisso, adore a ele nesta noite. Se você acredita nisso, exalte o nome dele esta noite. Aleluia. Ele é um Deus eterno. Ele é um Deus criador. Ele é um Deus forte. E ele é um Deus sábio. Oh, mano.
Aleluia. 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 Porque tu dizes, ó Jacó, porque tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Você se esqueceu que Deus é eterno, que Deus é o Criador, que Deus é forte e nunca cansa, que Deus é sábio e sabe, portanto, o melhor caminho. Glória a Deus. Aí o profeta continua, e depois de exortar o povo, ele agora apresenta um quadro daquilo que acontece com os que esperam nesse Deus que é eterno, nesse Deus que é criador, nesse Deus que é forte e nesse Deus que é sábio. Interessante, e aqui nós já vamos para os versículos 30 e 31, quando Isaías vai falar dessa esperança. E a gente vai olhar essa palavra esperança nos originais, ela revela uma coisa muito interessante. A palavra, o verbo esperar no hebraico, traz a ideia de esticar. O substantivo do esperar, que é a esperança, tem a ideia de um fio. É como se fosse um fio tecido. Esperar, portanto, é esticar esse fio. Quando Deus diz para o povo de Israel a importância de esperar nele, Deus está convidando este povo a unir-se a ele e a enfrentar aquela situação com ele. Esperar não é ficar sentado numa cadeira, olhando para o horizonte e para o pôr do sol, desejando ver dias melhores. Esperar, segundo Isaías capítulo 40, versículo 31, é se unir a Deus. É como se a gente fosse um fiozinho de linho que quebra facilmente, e a gente pegasse esse fiozinho e enrolasse num cabo de força que não se quebra. E aí pode deixar esticar. Isso é esperar em Deus. E aí isso está claramente na descrição do versículo 31, quando ele vai mostrar que aqueles que esperam têm pelo menos 3 importantes bênçãos da parte de Deus. E a primeira bênção que aqueles que esperam têm do Senhor é a renovação da sua força. E aqui vem mais um dado interessante que a gente encontra nos originais da ideia de renovar, porque renovar aqui é literalmente trocar. O que o salmista está dizendo é que o que Isaías está dizendo é que quando você espera em Deus, Deus pega essa tua força frágil, que facilmente desaparece, esse vigor que facilmente fenece, e Ele tira isso de você e coloca a força dele em você. Ramanakashura, Ramahaya. É por isso que Ele renova aqueles que não têm vigor. É por isso que Ele renova aqueles que estão cansados. Porque esta força que operará desde então não é mais sua. Esta força que operará desde então, ela já não vem mais de você. Ela vem dos braços fortes daquele que tem a força. Aleluia. Mas há uma segunda bênção. Aqueles que esperam em Deus, eles recebem a capacidade de ver as coisas na perspectiva de Deus. Olha o que diz o versículo 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Você não vai ver mais as coisas do chão. Você não vai ver as coisas mais da perspectiva de um humano desesperado. Quando você esperar em Deus, o teu olhar será de cima. A tua visão será de cima. A tua perspectiva será de Deus.
Mas há uma terceira bênção. Aqueles que esperam no Senhor, eles se tornam resistentes e não desfalecem mais. E aqui Isaías mostra a finitude da força humana, deixando claro que até mesmo jovens que estão no auge da vida cansam, caem, se fatigam, mas aqueles que se unem a Deus, recebem de Deus a força, passam a enxergar as coisas como Deus enxerga, e ao ter a força de Deus, ao ver as coisas na perspectiva de Deus, eles agora são capazes de correr e não cansar. Eles agora são capazes de caminhar e não ficar exaustos. É isso que Deus tem para você esta noite. Quanto quer experimentar esta esperança de Deus, fique de pé em nome de Jesus, igreja. E eu quero já nesse momento final da mensagem estender um convite a você que é uma oportunidade. Você que está aqui esta noite e quer experimentar esta esperança que te faz ver a perspectiva de Deus, que injeta em você a força de Deus, que transforma esse estado de fraqueza, de desânimo. Eu quero chamar você aqui à frente em nome de Jesus. Saia do seu lugar. Aqueles que precisam de Jesus, que precisam do novo nascimento, que precisam pertencer ao povo de Deus para experimentar todas essas bênçãos que foram descritas aqui. Saia do seu lugar agora em nome de Jesus. Nós temos poucos minutos para terminar este culto hoje. Mas antes que o tempo passe, você pode vir aqui agora, experimentar de Deus tudo aquilo que a sua palavra transmitiu ao seu coração nesta noite. Saia do seu lugar, você que está se sentindo sem esperança, que está se sentindo cansado, fatigado da vida, e que precisa desse renovo de Deus, que precisa desse toque de Deus na tua história, na tua casa, nos teus caminhos. Vem agora em nome de Jesus. Está vindo a primeira pessoa, saia do seu lugar em nome de Jesus. Deus não te falou estas coisas para apenas afirmar aquilo que você é e aquilo que Ele é capaz de fazer. Deus falou todas estas coisas para te propor um caminho de mudança, um caminho de transformação. Você pode sair daqui outra pessoa, muito diferente da pessoa que entrou por estas portas. Vem agora em nome de Jesus. Saia do seu lugar. Você que está na galeria, tem pessoas que talvez chegaram aqui se sentindo tão fragilizadas, marcadas por tantas feridas, por tantos traumas, decepções, traições. E talvez por vezes Satanás tenha colocado na tua mente que não faz sequer sentido continuar vivendo. Deus te convida a unir-se a Ele hoje, para a força que habitará em você ser dele, para a perspectiva que enxergará o cenário à tua volta não ser mais dos teus olhos humanos e frágeis, mas ser a perspectiva do Deus que olha de cima. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Você que precisa desse Deus, você que precisa desta salvação, você que precisa desta restauração na tua família, na tua casa, no teu casamento, na tua história, vem agora em nome de Jesus. Venha receber a oração da igreja, venha receber o toque do Senhor. Enquanto a oportunidade continua, permita que o Espírito Santo o convença e o traga até aqui, para que você saia transformado esta noite. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus.